Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à videoconferência da Wisco referente aos resultados do segundo trimestre de 2025. Para a tradução simultânea, a ferramenta está disponível no ícone do globo, com o nome Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha seu idioma de preferência, português ou inglês. Para os ouvintes em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português. Basta clicar em Mute Original Audio. Após a apresentação de resultados, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para participar, basta enviar a pergunta pelo ícone Q&A da plataforma, que na sequência será respondida pelos representantes da Wisco presentes. Caso sua pergunta não seja respondida durante esta videoconferência, a equipe de Relações com Investidores entrará em contato posteriormente para sanar suas dúvidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da UIS, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a UIS. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da UIS e podem conduzir a eventos que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Apresentando o time da Wisco, estão presentes hoje conosco o Sr. Marcos Vinícius de Oliveira, diretor-presidente, o Sr. Lucas Neves, CFO e diretor de Relações com Investidores, e o Sr. João Rezende, gerente de Relações com Investidores. Agora, passo a palavra para o Sr. Marcos Vinícius, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Marcos, pode prosseguir. Bom dia a todos. Bem-vindo à nossa conferência de resultados do segundo trimestre de 2025. Antes de passar a palavra ao Lucas, gostaria de compartilhar com vocês uma breve mensagem. Neste trimestre, celebramos um importante marco para a nossa companhia. Completamos 10 anos de listagem na Bolsa de Valores brasileira. Essa não é uma marca qualquer, nos enche de orgulho e precisa ser celebrada. A estrada até aqui foi repleta de superação, compromisso com a transparência, governança e geração de valor para o mercado. No que diz respeito aos resultados do segundo trimestre desse ano, ainda que estivéssemos em um cenário macroeconômico tumultuado por instabilidades no Brasil, mostramos mais uma vez nossa resiliência e habilidade de entregar resultados de maneira consistente. Veremos ao longo desta apresentação números que reforçam a capacidade UIS de crescer de maneira sólida e sustentável. O primeiro ponto que gostaria de destacar é a consistência da empresa na geração de prêmios de seguros. Emitimos nesse trimestre 979,9 milhões em prêmios, número 11,4% superior ao realizado no mesmo período do ano passado. Se olharmos para o semestre, batemos recorde ao alcançarmos quase 2 bilhões, avanço de 13,6% na comparação com o primeiro semestre de 2024. Esse alcance traz robustez e escalabilidade para a empresa e nos dá cada vez mais relevância no mercado. Esses avanços colaboraram para termos um belo fechamento de trimestre. Em EBITDA consolidado, atingimos a marca de 189,1 milhões, marca 13,9% acima do segundo TRI de 24. O lucro líquido consolidado foi de 93,2 milhões, avanço de 34% contra o segundo trimestre do ano passado, enquanto o lucro líquido da controladora fechou em 49,4 milhões, crescimento de 45,8% na comparação com o segundo TRI de 24. Em nossa vertical de seguros, atingimos nesse trimestre a marca de 93 milhões em lucro líquido consolidado, alta de 34,9% na comparação com o segundo trimestre do ano passado.
Os principais destaques ficam atrelados aos desempenhos da BMG Corretora, BRB Seguros e Interseguros, que mais uma vez bateu suas próprias marcas e alcançou 9,6 milhões de contratos ativos. Em crédito e consórcios, apesar das instabilidades macroeconômicas do país, também conseguimos avançar. A receita líquida da vertical fechou o trimestre em 38,3 milhões, alta de 5,8% na comparação com o mesmo período do ano passado. O lucro líquido apresentou avanço de 35,4% versus o segundo TRI de 24, atingindo 13,3 milhões. Além da celebração de 10 anos do mercado aberto de capitais brasileiro, o primeiro semestre também marcou a comemoração dos 52 anos da Wisco. A sensação é de que estamos no caminho certo e prontos para muito mais. Seguiremos embasados por rígida gestão de caixa, sede por inovação e foco em nosso planejamento estratégico. Aproveito esse espaço, como de costume, para ressaltar a enorme importância de cada user nessa jornada consistente de avanço. Agradeço também aos membros do nosso Conselho de Administração, comitês e acionistas. Estamos prontos para o segundo semestre e muito orgulhosos do que entregamos até aqui. Muito obrigado. E agora passo a palavra ao nosso CFO e diretor de Relações com Investidores, Lucas Neves, que prosseguirá com a análise dos resultados do período. Lucas, é com você, pode seguir. Obrigado, Marcos, e bom dia a todos. Vou dar início à apresentação da parte financeira com o slide número 3, onde falarei dos principais eventos e destaques operacionais e estratégicos no período. Iniciarei destacando os avanços na WisPro, a plataforma tecnológica proprietária da Wisco. Ao longo do segundo trimestre de 25, evoluímos nas 4 frentes que compõem a ferramenta: venda, operações, gestão e engajamento. Ao todo, já são 7 unidades de negócio que utilizam o sistema em suas rotinas comerciais. No módulo Vendas, avançamos na experiência mobile, garantindo maior acessibilidade e fluidez às jornadas. Em operações, lançamos novas funcionalidades operacionais e evoluímos em funcionalidades de cadastramento. Na frente de gestão, disponibilizamos novos painéis de monitoramento e melhoramos o fluxo de gestão de comissões, aumentando a eficiência dos processos. Por fim, em engajamento, lançamos novas funcionalidades de campanhas a fim de fortalecer o engajamento e a fidelização de clientes. Sobre a estrutura de governança da WIS, no dia 25 de abril de 2025, foi eleita a nova composição do Conselho de Administração da companhia. Antes formado por 9 membros efetivos, agora contaremos com 6 conselheiros, dos quais 2 independentes. A reestruturação está alinhada com o compromisso da companhia com a agilidade nos processos decisórios. Indo em frente nos destaques, fechamos o segundo trimestre de 2025 com uma dívida líquida de 333,1 milhões, um recuo de 179,3 milhões quando comparado ao mesmo período do ano anterior, ou seja, uma queda de 35%. A redução consistente do indicador se dá principalmente por conta do pagamento de parcelas do contas a pagar de aquisições e colabora com a desalavancagem da empresa e reforça o compromisso da WIS com a eficiência e gestão sólida dos recursos. Gostaria também de destacar a performance da Interseguros, que entregou um segundo trimestre histórico, reforçando a consistência da unidade na entrega de bons resultados. A receita bruta alcançou pela primeira vez o patamar de 82,5 milhões, um número 42% acima do mesmo período do ano passado. O lucro líquido foi de 27,7 milhões, alta de 39% na comparação com o segundo trimestre de 24. O modelo de negócios vencedor da unidade tem nos permitido nos consolidar na posição de liderança no segmento. E para fechar este slide, gostaria de destacar os 10 anos de listagem da Wisco na B3.
No dia 4 de junho deste ano, a Wisco celebrou seus 10 anos como companhia listada no mercado de capitais brasileiro. A data marca o compromisso da empresa com a transparência, governança e geração de valor para o mercado. A trajetória até aqui é de resiliência, superação e consistência na entrega de resultados. Estamos prontos para gerarmos ainda mais valor e fazermos a diferença para nossos acionistas, mercado e sociedade por mais outras décadas. Passando agora para o slide 4, apresentamos os destaques financeiros do primeiro trimestre de 2025. Registramos 286,8 milhões em receita líquida, um avanço de 16,3% na comparação com o segundo trimestre de 2024. Excluindo a receita líquida do runoff da Caixa, são 241,2 milhões de receita, um crescimento de 22,2% com o mesmo período do ano anterior. Nesse trimestre, vimos avanços consistentes tanto na receita de seguros, com evolução de 31,9% na comparação com o ano passado, quanto na receita de crédito e consórcios, com uma performance 5,8% superior ao segundo TRI de 2024. Também vale a menção ao prêmio emitido em um único trimestre, que alcançou 979,9 milhões, um resultado 11,4% superior ao segundo trimestre de 24. Seguindo para o slide 6, chegamos ao sumário dos resultados consolidados. No segundo trimestre de 25, atingimos um EBITDA de 189,1 milhões, 13,9% acima do segundo TRI de 24, com efeito do bom desempenho comercial de nossas unidades. Indo para o lucro líquido consolidado, apresentamos crescimento de 34% quando comparado ao mesmo período do ano anterior, com um total de 93,1 milhões, impulsionado pelo resultado operacional. O lucro líquido da controladora atingiu 49,4 milhões no período, 45,8% maior que o apresentado no segundo trimestre de 2024 e um crescimento nominal de 15,5 milhões de reais. Passando para o slide 7, observamos os efeitos considerados para a nossa visão ajustada. Nesse trimestre, não realizamos ajustes em EBITDA. No lucro líquido, ajustamos os efeitos não recorrentes e sem impacto no caixa ocorrido nas linhas abaixo do EBITDA. Destaque para os ajustes de depreciação, amortização e impairment, que somaram no período 21,7 milhões em despesas com amortização dos ativos intangíveis reconhecidos com as aquisições da BRB Seguros, Promotiva e demais unidades de negócio. Em resultado financeiro, ajustamos os efeitos de ajuste a valor presente, AVP, das parcelas futuras dos custos de aquisição das investidas da companhia, totalizando 8,8 bilhões, adicionando as atualizações monetárias do contas a pagar de aquisições, com 2,4 milhões, sendo parcialmente compensado pelas variações cambiais e de instrumentos financeiros contratados, com uma redução de 1,9 milhões. Em imposto de renda e contribuição social, os valores apresentados referem-se aos efeitos tributários dos ajustes realizados nas linhas de depreciação e amortização e impairment e resultado financeiro. Portanto, encerramos o trimestre com um lucro líquido ajustado de 116,8 milhões, um resultado 17% maior quando comparado ao segundo trimestre de 24. Passando para o slide 8, avaliamos a composição do resultado da controladora. No segundo trimestre de 25, a controladora registrou 80,2 milhões em EBITDA, 28,8% quando comparado ao segundo trimestre de 24 e um crescimento de 17,9 milhões. O resultado foi impulsionado principalmente pelo bom desempenho comercial do trimestre em diversas unidades de negócio da companhia, refletido na linha de equivalência patrimonial, MEP. No segundo trimestre de 25, a UIS Controladora registrou 59,9 milhões em MEP, um resultado 43,3% superior ao apresentado no segundo trimestre de 24. Em lucro líquido, a controladora atingiu 49,4 milhões no segundo trimestre de 25,
representando um crescimento de 15,5 milhões em relação ao segundo trimestre de 24, e um crescimento percentual de 45,8% no mesmo período. Esse resultado é impulsionado especialmente pelo bom desempenho comercial das unidades de negócio da companhia. Passando agora para o slide 10, iniciamos a apresentação do resultado aberto por segmento. A conciliação do resultado por segmento e o resultado consolidado encontra-se no anexo dessa apresentação e no release de resultados. No primeiro trimestre do ano, 83% da receita líquida foi proveniente das nossas operações correntes. As unidades de negócio consolidadas pela UIS do segmento de seguros representaram 61% do nosso resultado corrente. Seguimos observando um forte movimento de diversificação dos resultados, aliado ao contínuo crescimento da receita. Esse desempenho só foi possível pelo foco na entrega dos objetivos estratégicos da companhia. Passando para o slide 11, seguimos apresentando o desempenho operacional dos nossos segmentos. Começando pelo segmento de seguros, atingimos no segundo trimestre de 25, 183,5 milhões em receita líquida de comissões no segmento de seguros, 31,9% acima do período anterior, efeito de mais um trimestre de boa performance em diversas unidades do segmento. Destaque para o desempenho das unidades BRB Seguros, BMG Corretora e o Corporate. Destaque também para a performance da investida Interseguros, que registrou 82,5 milhões em receita bruta, um crescimento de 42%, registrando 12 milhões em equivalência para o IS no período. Passando para o slide 12, apresentaremos as unidades que atuam na distribuição de consórcios e crédito, a Promotiva e a UIS Parceiros. Atingimos 38,3 milhões em receita líquida ex-comissões no segmento de crédito e consórcios, crescimento de 5,8%, ou 2,1 milhões, em relação ao mesmo período do ano anterior, e um EBITDA de 23,6 milhões, 12,2% acima do segundo trimestre de 24. Esse resultado reflete o bom resultado da operação da UIS Parceiros, com crescimento de 52,6%, quando comparado ao segundo trimestre de 24, apresentando 8,5 milhões em receita líquida ex-comissões no período, e emissão de 1,1 bilhão em crédito e cartas de consórcio, 21% acima do segundo trimestre de 24. Também relevante nesse resultado, a unidade Promotiva encerrou o período com 29,8 milhões em receita líquida de comissões, representando 77,8% da receita consolidada no segmento do segundo trimestre de 25. Seguindo para o slide 13, apresentamos o segmento de serviços, composto pela unidade WIS-Concept e a operação em Hanover Rede Caixa. No segundo trimestre de 25, o segmento de serviços apresentou a receita líquida ex-comissões de 20,6 milhões, com retração de 11,5% versus o segundo trimestre de 24. A unidade encerra o período com EBITDA de 3 milhões, com 21,8% de expansão quando comparado ao mesmo período do ano anterior, mantendo foco na rentabilidade do negócio. Por fim, sobre o Hanover Rede Caixa, apresentamos o resultado do estoque de receitas referente às vendas realizadas até 14 de fevereiro de 2021. No trimestre, essa linha adicionou 43,1 milhões em EBITDA à companhia, um resultado 7,7% abaixo do segundo trimestre de 24, devido ao decaimento de 7,5% na receita da operação. Indo para o slide 14, destaco os principais pontos sobre o resultado do corporativo e abaixo do EBITDA. No segundo trimestre de 25, a linha de despesas gerais e administrativas do corporativo totalizou 11,9 milhões, 2,9 milhões abaixo do segundo trimestre de 24, em função da maior eficiência dos custos corporativos. Já o resultado de 19,6 milhões apresentado em resultado financeiro no segundo trimestre de 25 decorre majoritariamente dos menores valores de AVP, ajuste a valor presente, e por efeito da variação cambial dos instrumentos financeiros de derivativos contratados. Por fim, no segundo trimestre de 25, registramos uma alíquota efetiva de 34,4%,
por efeito principalmente das despesas indedutíveis para fins de apuração de RPJ e CSLL, como o ajuste a valor presente e as perdas de capital. Seguindo para o slide 15, apresentamos a composição do nosso fluxo de caixa no trimestre. Encerramos o trimestre com saldo de caixa de 304,8 milhões no consolidado. O fluxo de caixa de menos 133,7 milhões no período decorre principalmente do desembolso do contas a pagar de aquisições da companhia. No trimestre, também foram desembolsados 79,2 milhões em dividendos a acionistas não controladores de nossas empresas controladas. Sendo assim, encerramos a apresentação e daremos início agora à sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Passo agora a palavra para o senhor João Rezende, que iniciará a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para participar, basta enviar a pergunta pelo ícone Q&A da plataforma, que na sequência será respondida pelos representantes da WISCO presentes. João, pode seguir, por favor. Bom dia a todos. Antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês ao nosso Q&A. Nós já vamos dar início, temos algumas perguntas na tela. Vou começar com uma pergunta do Ricardo Buttpigel, do BTG, e vou direcionar a você, Marcos. A respeito da sazonalidade, que costuma ser positiva para o top line da WIS no segundo semestre, mas com essa esperada desaceleração da economia e da oferta de crédito, esse efeito pode ser limitado. Além disso, as subsidiárias da WIS estão cada vez mais maduras, com menos espaço para ganhos rápidos de penetração em seguros. Nesse cenário, faz sentido imaginar que o nível de receita do segundo semestre fique relativamente próximo ao do primeiro? Bom dia a todos, bom dia, Ricardo. Na realidade, a sazonalidade ela faz parte do nosso negócio, não é? Então, a gente espera que no segundo semestre, realmente, a gente tenha uma dificuldade maior, né? Não temos como dizer de forma diferente. No entanto, nós temos sempre possibilidade de upsides dentro dos nossos negócios, aonde a gente sempre surpreende para mais. Mas é verdade, você tem razão, a gente deve ficar bem em linha com o que aconteceu no primeiro semestre, tendo em vista que a gente imagina um segundo semestre com mais dificuldades do que tem sido nos últimos anos. Legal, obrigado, Marcos. Lucas, uma pergunta para você também do Ricardo Buttpigel. Ele diz que a companhia está operando com alavancagem abaixo de 0,7, dívida líquida EBITDA, ajustado por participação. Isso significa que, mesmo sem crescimento, mantendo a geração de caixa atual, nós nos tornaríamos caixa líquido em cerca de 1 ano e meio. Sabemos que há discussões sobre um possível aumento no payout, mas dado esse ritmo forte de geração de caixa, acima do lucro líquido, não faria sentido a companhia operar com payout acima de 50 no médio prazo, uma vez que vira net cash? O que fazer com o excedente daqui a 1 ano e meio? Ricardo, obrigado pela pergunta. Acho que contextualizando todo mundo, né? Primeiro, a gente não tinha essa opcionalidade lá atrás, assim, né? Toda a geração de caixa, exceto o dividendo mínimo legal de 25%, a gente estava usando para amortizar as aquisições que a gente fez. A gente tem um último saldo de aquisição para pagar mais ou menos em abril do ano que vem, abril de 26, que é a última parcela do BRB e a última parcela do Inter. E aí, a partir daí, a gente começa a sobrar muito caixa dentro da companhia. Espera gerar o caixa necessário para pagar essas aquisições em abril ao longo de 2025, né? Com caixa daqui até o final do ano. E a gente tem olhado, e a gente já falou isso em calls anteriores, aumentar o payout de dividendos é um dos cenários prováveis que a gente tem olhado para dentro da companhia. Lembrando que num cenário de juros altos como esse, é difícil conseguir achar um ativo que eu consiga ter um retorno implícito maior do que ou pagar minhas dívidas ou remunerar os acionistas. Então, a gente sempre olha de forma oportunística, mas acho que é o caminho que a gente tem olhado para frente. A gente não tem deliberação nesse assunto, mas a gente vê com bons olhos o aumento do PA. Legal. Lucas, ainda contigo, o William Barranjar do Itaú BBA. Ele nos pergunta a respeito do BRB. Se você pudesse, por favor, comentar um pouco sobre o forte resultado do BRB neste trimestre, sobre a organização, novos produtos, ele agradeceria. William, obrigado pela pergunta. De fato, o BRB foi o grande destaque da Luiz nesse segundo trimestre.
Queria reforçar alguns pontos, né? A gente veio de um primeiro trimestre mais fraco, né? O primeiro trimestre a gente fez mais ou menos 60 milhões de receita, a gente ficou abaixo do primeiro trimestre do ano passado, de 2024, então a gente tinha um gap para fechar nesse primeiro semestre, a gente trabalhou duro com o time da BRB Seguros para ir atrás dessas oportunidades. A gente tem uma visão que a gente tem um desafio de originação de crédito para o mercado inteiro no segundo semestre. Então, com o que a gente tem de informação aqui, a gente imagina que o BRB deva rodar entre o que foi o primeiro tri e o segundo tri ao longo dos próximos trimestres, aí, dos próximos 2 trimestres. Mas realmente foi um resultado forte e ele foi um resultado calcado no prestamista em originação de crédito, tá? Então, foi produto de bancassurance tradicional. Legal, ainda com o William, agora a respeito do segmento de seguros, como que vocês enxergam o apetite a crédito dos bancos parceiros? Deveria haver alguma desaceleração em originação que possivelmente impactaria a emissão de seguros daqui para frente? William, acho que o Marcos falou um pouquinho isso quando ele comenta ali na nossa visão para o segundo semestre. Da nossa visão, eu acho que já não foi um trimestre fácil de originação de crédito aqui na Wiz. Eu acho que muito do mérito desse bom primeiro semestre tem a ver com o controle de custos, que a gente tem feito um trabalho importante, e tem a ver com o aumento de eficiência comercial, ou seja, aumentar a penetração, a oferta de produtos seguros nos vários canais que a gente tem. Então, você vê Promotiva, uma queda de originação, a gente tem vários canais que a gente tem esse desafio. Eu não imagino que o segundo semestre vá ser fácil, mas eu também não imagino que ele vá ser tão diferente do que a gente viu no primeiro semestre. Então, a gente não está pessimista, piora de crédito, mas a gente também não vê uma mudança radical para cima. Tá? Então, a gente espera mais ou menos o que, como o Marcos comentou aqui, o que foi o primeiro semestre. Legal, obrigado. Ainda uma última pergunta do Itaú BBA. Eles apontam que houve uma melhora em despesas financeiras, tanto no consolidado quanto na controladora, mesmo com o cenário de juros subindo. Como que a gente deve pensar essa linha para os próximos trimestres? William, a gente tinha até uma expectativa maior aqui de queda do resultado financeiro, ela acabou sendo mascarada pelo aumento da Selic, né? Então, só para dar uma dimensão para você, a gente tem uma dívida líquida de mais ou menos 333 milhões, né? Que a gente colocou ali no nosso material. Cada 1% de aumento de Selic, isso gera mais ou menos 3 milhões de reais a mais de despesa financeira para a gente. Como a gente está retendo a maior parte do caixa para fazer a desalavancagem da companhia, né? A gente gerou mais ou menos 180 milhões de caixa do segundo tri do ano passado para o segundo tri desse ano. Essa desalavancagem diminui a despesa financeira. Então, a gente tem o tamanho da dívida diminuindo e os juros aumentando. A gente espera que para esse segundo semestre a gente reduza a linha de despesa financeira em relação ao que foi o primeiro semestre. Era para ser uma redução maior, com esse aumento da taxa de juros, ela vai ficar um pouco mascarada, não vai ser uma queda grande, mas a gente espera que seja uma queda para o segundo semestre. Obrigado, Lu. Só fazendo um adendo adicional, a gente pagou também nesse segundo tri 150 milhões de reais de aquisições, né? A gente pagou uma parcela do BRB, do Inter e do Paraná. Então, a gente espera que essa desalavancagem ajude até essa menor despesa financeira ao longo do segundo semestre. Legal, obrigado. Agora vamos com o Pedro Calixto, investidor. A gente já escutou o Lucas a respeito do tema de distribuição de dividendos, mas talvez seja legal a gente escutar um pouquinho o Marcos também. Ele parabeniza pelos resultados e pergunta se a empresa deve aumentar a frequência da distribuição de dividendos e payout daqui para frente. Vamos lá, boa pergunta, viu, Pedro? Na verdade, em outubro de 23, a gente fez uma redução do pagamento de payout de 50% para 25%. A ideia naquele momento era exatamente gerar caixa para desalavancar a empresa. Isso foi feito, nós fizemos uma gestão de caixa extremamente sólida naquele período, e de lá para cá, o que temos hoje é que em abril de 26, a gente deverá estar liquidando os passivos de aquisição do Inter e BRB. A partir de então, se abre uma janela de oportunidade onde a gente enxerga que essa pauta de aumento do payout, ela está dentro das possibilidades existentes para uma empresa que vai estar mais desalavancada e em condições de fazer investimentos e retornos dessa natureza. Então, a gente tem aí uma certeza de que no início de 26 a gente pode estar trazendo
boas notícias novamente para os investidores. Legal. Agora eu vou seguir com uma pergunta. Obrigado, Marcos, do Leonardo Piovesan, da Quantset. Ele pergunta se a gente pode falar um pouquinho a respeito das recuperações de resultado no BRB. Se você puder comentar. A segunda pergunta. Claro, claro. O Leonardo também pede para nós falarmos um pouco mais sobre o que impactou negativamente a linha de outras receitas e despesas no segundo trimestre de 25. Leonardo, acho que eu falei um pouquinho na pergunta ali do Ricardo. O grande destaque positivo do trimestre foi o BRB, e foi no segmento de bancassurance. A gente conseguiu ofertar bem produtos de seguros nas transações de crédito do BRB. Nesse trimestre, a gente também teve um efeito on-off. A gente fez pagamento espontâneo de PIS e COFINS, de algumas receitas que a gente não estava oferecendo tributação. A gente pagou mais ou menos 2 anos e meio de PIS e COFINS dessa operação. Isso gera um efeito on-off na linha de outras despesas e receitas. Isso foi mais ou menos na ordem de R$ 6 milhões. E dado que a gente regularizou todo o estoque, a gente não espera que isso se repita para frente. Foi um trimestre forte. Na prática, até seria um one-off, mas a gente não gosta de ficar ajustando coisa para cima e para baixo, porque a gente entende que faz parte do negócio. Com 10 negócios, todo mês tem alguma coisa acontecendo em algum negócio nosso. Legal. Agora a gente vai seguir para uma pergunta do Evandro Medeiros, da Suno. Ele pergunta o que explica o forte resultado na comercialização de consórcios aqui dentro da UIS, mas no mercado como um todo. É um padrão que tem se repetido em outras unidades. O que explica esse cenário de consórcios mais positivo neste momento? Evandro, obrigado pela pergunta. Eu acho que vem de várias coisas, assim, né? A gente passou 2 anos onde a gente fez uma limpeza grande na nossa carteira de parceiros da UIS Parceiros, né? Para a gente ter parceiros que tenham um nível de qualidade de venda importante. Isso é importante para a cadeia funcionar bem, da venda de consórcio. Nesse cenário de juros alto, o consórcio é uma opção óbvia para muitas empresas e para muitas pessoas. Então, nessa taxa de juros, a atratividade do produto fica muito maior em relação às taxas de veículo e às taxas de crédito imobiliário. O consórcio fica muito mais atrativo. Acho que a gente viu nos research reports, a gente queria reforçar também um ponto importante. A gente teve uma mudança no modelo de pagamento aqui na UIS Parceiros, né? A UIS Parceiros, o modelo de negócio dela, eu faço uma venda de consórcio, muitas das vezes, na maior parte das vezes, um parceiro, um indicador de negócios, e eu recebo a comissão da administradora e repasso uma parte importante dessa comissão para o parceiro que gerou a operação. Em algumas administradoras, a gente já está fazendo um split, ou seja, a administradora paga a minha parte limpa e já paga o parceiro de negócio direto. Isso faz com que a receita líquida da parceiros caia um pouquinho, mas eu também tenho uma linha de repasse menor, tá? Então, a gente está otimista com o segmento de consórcios para esse segundo semestre. Não só na UIS Parceiros, a gente vem fazendo uma boa performance de venda de consórcios dentro do Inter, dentro da Promotiva. Então, é uma linha que vai contribuir bem para o resultado nesse cenário restritivo de crédito que a gente vê para o segundo semestre. Legal, nós passamos por todas as perguntas que estavam em tela. Queria agradecer a cada um de vocês pela participação em nosso Q&A. Obrigado, Lucas, obrigado, Marcos. E eu conto com vocês, nos procurem caso tenham alguma dúvida. Muito obrigado e bom dia a todos.